Olá, sejam bem-vindos ao canal Historicidade. E no vídeo de hoje eu vou estar atendendo uma sugestão que fizeram aí nos comentários de um vídeo. Meu tio, provavelmente, né? A não ser que seja outro Nilson. Obrigado, tio, pela sugestão, né? Pediu para falar sobre os portugueses, né? E o descobrimento do Brasil. Descobrimento. Então, eu vou inserir vocês primeiramente no contexto histórico, né? Do que vinha acontecendo na época ali, século XV, final do século XV, que era o contexto do fechamento da Rota da Seda, né? Com a queda de Constantinopla, que era a capital do Império Romano do Oriente, era lá no Mar Mediterrâneo, né? Ela controlava o estreito ali de Bósforo, que liga a Europa ao Oriente Médio. Tem um pequeno estreito ali, onde hoje fica a Turquia, que liga a Turquia e a Grécia. E Constantinopla era uma fortaleza nesse estreito que controlava tanto a passagem marítima quanto terrestre, né? E quando caiu na mão dos turcos otomanos, essa fortaleza, eles impediram os europeus de fazerem comércio com o Oriente, que era de onde vinha a seda, principalmente da China, né? Aí eles se desesperaram, né? Porque era uma atividade comercial muito lucrativa, né? O comércio de seda e de especiarias, especiarias da Índia, seda da China. E eles começaram a procurar uma nova rota, porque essa via terrestre estava bloqueada e eles começaram a tentar uma passagem oceânica, contornando a África. Só que a navegação na época era muito incipiente, né? Os navios feitos de madeira, movidos ao vento, né? A velas. E as pessoas acreditavam que a África não tinha fim. Os mapas antigos que você vê aí, a África tá ligando com a Antártida lá. Não tem como passar. Era o imaginário popular da época, né? Que a África não terminava. Porém, os portugueses, como exímios navegadores, começaram a lançar expedições ali na costa africana para ver onde ia terminar, né? Teve um grande navegador ali, o Diogo Cão, que chegou mas é relativamente longe, né, para os padrões da época, e disse que a África terminava ali, em uma região acima da Namíbia, só que ali ainda não era nem metade, na verdade, da África. Aí, quando descobriram isso, ele foi desacreditado e terminou a vida no ostracismo, que o rei João de Portugal, ele era muito rigoroso com os seus navegadores, porque ele financiava, né, essas expedições, então ele não queria jogar dinheiro fora. E o primeiro que conseguiu provar que a África tinha fim, que existia uma ligação entre o Oceano Atlântico e o Oceano Índico, foi o Bartolomeu Dias. Ele foi o primeiro que conseguiu isso, usando técnicas de navegação próprias, né? Ele chegou até lá no final, que hoje é conhecido como África do Sul, né? E Cabo da Boa Esperança. Porém, de Boa Esperança não tem nada, porque ali é a afluência do Oceano Índico com o Atlântico. E nesse encontro é terrível ali a correnteza, a maré, as ondas do oceano se chocando com a do outro. Para navegar num barco de madeira movido a vela, imagina. Ele batizou esse cabo de Cabo das Tormentas, né? Só quando ele chegou em Lisboa e contou pro rei, o rei falou: meu caro, esse não é um nome muito convidativo, né? Vamos inventar outro nome. Aí o rei colocou o nome de Cabo da Boa Esperança, porque não era ele, né, que estava dentro do navio navegando ali naquele mar revolto. Mas aí a história é essa, do, do contexto histórico, né? Aí, posteriormente, o Vasco da Gama é o primeiro a chegar às Índias, devido a essa viagem do Bartolomeu Dias, né? Já tinha dito que tinha como ir à Índia por lá, só que o Bartolomeu não conseguiu chegar às Índias. Quem foi pela primeira vez foi o Vasco da Gama, seguindo esse mesmo trajeto, contornando a costa da África e depois subindo até as Índias. Aí o que acontece? O Tratado de Tordesilhas, se vocês lembram, foi redigido em 1494. Como? Se o Pedro Álvares Cabral só chegou aqui em 1500. Como eles sabiam que tinham terras ali
para poder ser dividido entre Portugal e Espanha. Por isso que não existe um descobrimento, eles já sabiam, porque o Colombo chegou nas ilhas da América Central e não soube dizer aonde esteve, né? Em 1492. Posteriormente ele desceu até onde hoje é chamado de Colômbia, porque foi a primeira porção de terra continental em que o Colombo pisou. Só que naquela época, né, não tinha GPS, não tinha essas coisas, eles navegavam por mapas, orientação astronômica e bússola. Quando você chegava numa terra, você não sabia se era uma ilha, se era um continente, até que você navegasse ali e achasse, né, as bordas do local, onde terminava cada território. Mas, com certeza, quando ele chega na América Central, ele vê que são ilhas. Porque a região do Mar do Caribe é fácil você contornar. As ilhas não são muito extensas. E quando ele desce para a Colômbia e se ele continuar navegando, ele vai ver que não é uma ilha, porque você continuando a leste, você vai chegar na Venezuela, na Guiana, no Suriname e posteriormente ao Brasil. Então ele sabia que ali era um continente e essa informação chegou na coroa de Portugal e Espanha, né? Então, por isso que houve o Tratado de Tordesilhas em 1494. Eu já tinha parado para pensar nisso, né, na escola. Como o tratado foi feito se o Brasil foi descoberto 6 anos depois? Eles já sabiam, então o Brasil não foi descoberto, né? Ele foi... Simplesmente eles vieram já para estabelecer os domínios portugueses, né? Quando a coroa patrocina a expedição do Pedro Álvares Cabral, eu já sabia onde ia chegar, não foi nada por acaso. Então, é isso. E o que acontece no momento em que eles chegam aqui? Um genocídio indígena. Poucas pessoas falam, né, e não gostam de usar esse termo, mas eu uso porque é o termo adequado. O genocídio é quando ocorre uma extinção em massa de uma raça, de um povo, e foi o que aconteceu. Pelas doenças trazidas e também pelas armas, né? Pois os europeus já estavam na idade do ferro. Eles tinham aquelas espingardas antigas, arma de fogo, tinha espada, sendo que os índios estavam bem atrasados, né, em relação a eles. Eles tinham lanças, arco e flecha e etc. Armamentos rudimentares, né, comparado com os armamentos metálicos. Aí, portanto, o que acontece? Portugal cria um sistema de capitanias hereditárias, né, para poder se estabelecer e explorar comercialmente aqui essas terras. E eles tentam, primeiramente, trabalhar ali em conjunto com os índios, né, através do escambo, aquela história de oferece um espelho, um negócio. Só que eles não gostavam muito de oferecer utensílios metálicos, né? Espada, essas coisas, porque senão os índios podiam se rebelar, né? Depois que eles já tivessem espadas suficientes ali para fazer um exército tal, bater de frente. Aí eles agradavam mais com essas questões, assim, de objetos, né? E foram feitas as feitorias, né? Onde eles faziam esse acordo para os índios extraírem o pau-brasil e armazenar nesse local, que depois eles iriam vir e trazer as mercadorias que eles tinham prometido, né, como pagamento pelo trabalho indígena. Só que a mão de obra indígena tinha vários problemas, né, para os portugueses. Um é que os índios eles eram espalhados ao longo de um grande território, né? O Brasil é muito grande. Imagina na época com a vegetação densa, os portugueses navegavam mais pela costa. Como eles iam entrar interior adentro, sem saber o que tinha, né? Sem ter mapas do interior, eles só conheciam a costa. Como eles iam, sendo que os índios dominavam completamente o território, tinham conhecimento geográfico perfeito, né? Sabia usar a mata a seu favor. Aí por isso que foi abandonado o trabalho indígena, né? A mão de obra indígena.
e foram atrás do tráfico negreiro, porque na África já era mais estabelecido, né, que os povos, os próprios negros entravam em guerra e era costume escravizar o derrotado. Mas eles até o momento não faziam isso com fins comerciais, né? Faziam questão cultural, questão militar. Mas quando os portugueses chegam lá, que já tinham também ali na África algumas colônias, né? Como Angola, os lugares da África que até hoje falam português. E tinham essas feitorias também de escravos, onde eles chegavam lá e compravam esses escravos da mão dos próprios negros. Eles não se emaranhavam a África dentro procurando. Eles chegavam lá e compravam diretamente da mão dos negros os outros negros que foram derrotados e estavam em situação de escravidão. Compravam com tabaco, com cachaça e assim foi durante muito tempo, né? Aí essas capitanias hereditárias eram atacadas regularmente, porque os índios eles viviam em estado constante de guerra. Os próprios índios se odiavam. O Tupinambá não gostava do Tupiniquim, né? E assim por diante. Eles tinham conflitos dentre eles. Então, principalmente quando chegou o homem branco, como é chamado, e começou a se estabelecer, tinha que resistir constantemente a ataques indígenas. E a cidade mais antiga do Brasil, para você ter ideia também dessa história, é Cananéia, em São Paulo. E ela começou com o suposto bacharel de Cananéia, que foi um degredado. O Brasil começou com degredados. O que é um degredado? É um criminoso, basicamente, que ele era punido em Portugal e ele era solto aqui como pena. Vai passar não sei quantos anos em degredo. Tinha outras penas que era 1 ano em degredo. Aqui no Brasil ou na África. Ainda na época não era chamado Brasil. Quando eu falar o nome de um país referindo ao passado, é o território que hoje é compreendido como Brasil, né? Aí, essa pena de degredo era comum. E tinha outros que era degredo e gostavam e ficavam, porque tinham também o imaginário, né? Vista a sociedade europeia da época, que era um paraíso na Terra, porque a Europa tinha vindo de pestes, de problemas gravíssimos de saúde, de saneamento básico, e quando chegava aqui era tudo lindo, né? Matas virgens, etc. As Índias, né? Muito atraentes. E esses homens às vezes ficavam aqui por opção própria, como teve a história do Caramuru. Eles casavam com as Índias e ficavam por aqui. O bacharel de Cananéia é um exemplo disso. Por isso que São Paulo é o estado mais populoso, talvez. Esse homem diz, né, a história, tinha várias índias, várias mulheres, e ele comandava ali a região do litoral de São Paulo, né? E é isso. E curiosamente a região onde ele ficava, ali em Cananéia, era o extremo sul do Tratado de Tordesilhas. Dali em diante era território da Espanha, né? Todo o território que hoje é o sul do Brasil, centro-oeste, Amazônia, ela foi conquistado com a expansão, com a marcha para o oeste. Então, é isso. Que o vídeo já tá ficando muito longo, era para falar só sobre o descobrimento do Brasil, mas como eu gosto bastante desse tema, eu me alonguei. Agradeço a todos que assistiram até aqui. Aguardo mais sugestões aí nos comentários. Os vídeos que eu mais gosto de fazer são sugestões. Eu não... Às vezes me falta criatividade para criar um tema, mas quando alguém me fala, já vem ideias na minha cabeça. E eu peço desculpa por estar um pouco sumido. Antes eu estava lançando um vídeo todo dia, mas é que eu estou estudando para concurso, aí vai diminuir um pouco a frequência dos vídeos, mas eu pretendo tá lançando pelo menos 1, 2 por semana aí, tá bom? E é isso, muito obrigado pela audiência, pela paciência. Dúvidas, sugestões ou dicas mesmo, pode deixar aí nos comentários que eu vou estar lendo, tá bom? E é isso, muito obrigado.